Muito bem. Eu sou Leonardo, né? Professor de língua portuguesa e sou filho de nordestina, né? Então eu sempre tive um encantamento muito grande pela cultura do Nordeste, né? As histórias que minha mãe contava. Eu tive a oportunidade de trabalhar num sebo, uma livraria de livros usados, e lá eu travei contato com a literatura de cordel. Em determinada época da minha vida eu passei a vender discos de vinil pelas ruas da Vila Madalena, que é o bairro onde eu cresci, e comecei a levar alguns folhetos de cordel para comercializar ali nos bares da Vila Madalena. Quando eu ingressei na universidade, no ano de 2009, primeiro semestre eu tive uma disciplina com o professor Francisco, que é especialista em literatura de cordel. E ele solicitou um trabalho e eu resolvi entregar esse trabalho em forma de versos de cordel. Ele solicitou uma pesquisa sobre o compositor Noel Rosa, o sambista Noel Rosa, né? E eu resolvi entregar esse trabalho em versos de cordel para tentar me aproximar desse professor. Ele me chamou para uma conversa no departamento de literatura e perguntou se eu era cordelista. Eu falei, não, em São Paulo eu vendia folhetos de cordel, folhetos. Ele falou, então você é folheteiro, me ensinou um termo técnico, né? Você é folheteiro. Eu falei, sim, eu sou folheteiro. Ele falou, mas você escreve muito bem, você vai publicar esse cordel que você escreveu sobre Noel Rosa? Eu falei, não vou publicar. Ele falou, rapaz, publica, tá bem escrito esse texto que você fez, né? Então aí ele me incentivou e aí eu resolvi publicar esse folheto de cordel. Noel em Cordel foi o meu primeiro folheto. E basicamente é isso, né? Mas por intuição mesmo, né? Eu me formei em letras, né? Na verdade eu fui para a faculdade de letras para melhorar a minha poesia. Eu já escrevia, eu sou compositor também, né? Então eu já compunha alguns sambas, né? Comecei ali, depois na roda de samba as pessoas foram incentivando. Então eu fui para a faculdade de letras para melhorar a minha poesia. E como eu travei contato também com a literatura de cordel nos sebos, então isso aflorou aí a minha criatividade, né? Acho que é basicamente isso. Eu produzi, que eu comercializei atualmente, são 5 folhetos. O primeiro foi a história do Noel Rosa, que inclusive foi no ano de 2010, no centenário do Noel. A minha veia musical trouxe para fazer esse folheto sobre o Noel Rosa. Depois a encomenda do Instituto Zimbauê sobre o Negro que Venceu, que foi um outro folheto onde eu falo de várias personalidades negras em verso de cordel. Em seguida eu escrevi A Vida do Cartola em cordel, Cartola em cordel. Depois eu fiz um folheto que chama-se Causos Caipira e a Literatura de Cordel, onde eu trouxe a terceira idade de uma cidade próxima, Assis, a cidade de Platina. Eu trouxe a terceira idade, fizemos um encontro para eles contarem alguns causos caipira e eu dei o gravador para eles contarem esses causos, e aí foi tudo informado, né? Foi tudo autorizado, e aí baseado nesses causos eu escrevi o folheto de cordel Causos Caipira, Literatura de Cordel. E por último, a convite de alguns amigos mestres cervejeiros que fazem cerveja artesanal, eu escrevi a história da cerveja em cordel. Então esses 5 folhetos que eu produzi. Tem um folheto que está guardado, está escrito e está guardado, eu ainda não consegui aí um apoio artístico para conseguir lançar, que é sobre a história do café, né? Sobre a história do café. Ainda o título não tem, mas eu tenho esse texto aí produzido e guardado, aí a história do café. A xilogravura, né, eu fiz uma pesquisa, né? Os primeiros registros de xilogravura datam do século IX na China. Os alemães disseram que inventaram a imprensa e isso envolve a xilogravura, né? Os alemães inventaram a imprensa, Gutenberg, né, inventou a imprensa, né? Aí já é século
17, 18, se não me falha a memória, mas existem registros de xilogravura do século IX na China, no Oriente, né? A xilogravura, ela era utilizada para ilustrar garrafas, literaturas, né? E veio para o Brasil através da chegada da família real. Quando a família real resolveu abandonar Portugal e vir para o Brasil, fugindo dos ataques do Napoleão, né? Então, junto com a família real vieram alguns artistas, né? Que ali para deixar mais suave, mais artístico o reino de Portugal, né? Então o Brasil torna-se Reino Unido de Portugal, deixa de ser colônia, torna-se Reino Unido. Com isso chegou a literatura de cordel ao Brasil e com isso também os xilógrafos. Mas a xilogravura ela só era utilizada para ilustração, ilustrar folhetos de cordel, ilustrar garrafas de manteiga, garrafas de cachaça, né? A partir de 1930, no Brasil, a xilogravura ela se emancipa, ela deixa de ser utilizada somente como acessório ilustrativo e passa a ser reconhecida, passa a ser considerada arte, né? Então as pessoas consumiam xilogravura e não um produto que foi utilizado a xilogravura para fazer os rótulos. A xilogravura ela está mais difundida no Nordeste, né? Muitos xilógrafos conhecidos do Nordeste, podemos aí citar a família Borges, né? O J. Borges, o Ciro, também Gueldi, que é um grande xilógrafo, o mago das sombras da xilogravura, né? Samico, um pernambucano, né? Todos esses já não estão entre nós, já fizeram a sua passagem, né? Então, no Brasil, esses são os expoentes e mais difundida no Nordeste, né? Para o Sul, a xilogravura, existem grandes xilógrafos no Sul, alguns nordestinos que migraram para o Sul, né? Mas no Sul é considerada mais uma arte, vamos dizer assim, cult, não é uma arte popular, né? No Nordeste, os xilógrafos nordestinos são considerados artistas naifes, né? Aquela arte de fácil entendimento, né? Então, no Brasil é mais difundido no Nordeste mesmo. Então, a importância da xilogravura retrata o cotidiano nordestino, né? Eu, nas minhas primeiras produções de xilogravura, eu ainda não tinha feito uma pesquisa sobre o assunto. Embora não conheço amplamente o Nordeste, sou filho de nordestino, mas ainda não conheci o Nordeste, eu me inspirava em imagens, nas histórias que minha mãe contava, né, da infância dela no Nordeste. E algumas imagens que eu via, fotos, né, me inspirava, via mais ou menos o cenário nordestino, e aí eu buscava retratar essas imagens, né. Passado um tempo, eu comecei a estudar mais, aí pude entender que a xilogravura vem desde o século IX e que não necessariamente somente imagens que retratam o Nordeste, né? Existem xilogravuras com N imagens, N inspirações, desde o abstrato, concreto, enfim, né? Mas no Brasil ela é mais difundida mesmo no Nordeste brasileiro. A literatura de cordel ela está muito ligada à xilogravura, porque as ilustrações da literatura de cordel são feitas com xilogravura. Alguns cordelistas utilizam outras técnicas, como imagens, foto, mas a raiz mesmo da literatura de cordel é a xilogravura. Quando eu escrevi esse meu primeiro folheto, eu terceirizei a ilustração. Eu pedi para um colega que desenhava fazer a ilustração. Depois eu tive a oportunidade de escrever um outro folheto que foi uma encomenda de uma ONG lá da cidade de Assis, da onde eu me graduei, a ONG Instituto Zimbauê, o Instituto do Negro de Assis. Eles falaram: Léo, você está escrevendo cordel aí, saiu até no Jornal da Cidade o meu folheto.
Você não escreve um cordel falando do negro, mas a gente quer que você fale do negro vencedor, o negro que venceu, né? Nós sabemos que nós, o povo negro, passamos por muitas dificuldades, né? Somos um povo que foi escravizado, foi trazido à força para o continente sul-americano, mas a gente quer que você fale do negro que venceu. E aí eu escrevi esse segundo folheto, O Negro que Venceu, falando de várias personalidades negras, Zumbi dos Palmares, Nelson Mandela, Pelé, Geraldo Filme, Candeia, enfim, falei de várias personalidades, né? E eu também tive que terceirizar as ilustrações, então sempre eu tinha que pagar alguém para ilustrar. Pois bem, no ano de 2012, 2013, eu fiquei sabendo que na cidade de Ourinhos, que é próxima à cidade de Assis, onde eu fiz a minha faculdade, ia ter uma oficina de xilogravura gratuita com o mestre Valdec de Garanhuns e a Regina Drosina, que é a companheira dele, é um casal de xilógrafos, né? São xilógrafos cordelistas e eles fazem também os teatro de mamulengo, os bonequinhos mamulengo, né? O Valdec. Fiquei sabendo que ia ter essa oficina. Eu falei, opa, eu quero aprender essa técnica aí, né? E para minha surpresa, dos 20 que estavam inscritos, só compareceram 4 pessoas para fazer essa oficina gratuita com um dos maiores xilógrafos do Brasil, que é o Valdec. E eu fui agraciado, né? Fui abençoado de aprender essa técnica com o Valdec. Né? Ou seja, dos 20 que estavam, dos 22, né? Porque tinha 20 inscritos mais 2 suplentes, eu fui contemplado aí para participar dessa oficina. E nessa oficina eu aprendi a técnica, mas eu guardei ali, não pus em prática, né? Depois, aos pouquinhos, eu fui cavucando uma madeira, cavucando outra, né? Mas eu sempre com vergonha, não mostrava, né? Até que um dia uma pessoa esteve na minha casa e começou a fuçar umas coisas e falou, o que é isso aqui? O que é? Aí eu falei, não mexe nisso aí não, pelo amor de Deus. Não, mas que bonito. Eu falei, não é bonito, não é feio. E aí me incentivou a fazer, a continuar, né? Aliás, essa aqui foi a primeira xilogravura que eu produzi, vamos dizer, comercialmente. Porque as xilogravuras que eu fiz na oficina com o Valdec, eu tenho guardadas, é muito simplesinha, né? Mas eu tenho como recordação. Essa aqui chama-se O Cangaço das Artes. É um casal, a minha ideia, né? É um casal com um rapaz tocando um pífano e como se fosse um cangaço artístico, né? Porque, falar um pouquinho da história do cangaço aqui, o cangaço, os cangaceiros iam na cidade e pediam, né? Mandavam um mensageiro e falavam, manda pra gente aí tantos quilos de carne seca, farinha, porque senão a gente vai entrar e arrasar a cidade, né? Os cangaceiros, né? Os revolucionários cangaceiros. Então eu imaginei um cangaço diferente, não a mão armada, mas as armas seriam as artes, né? Então eu criei essa primeira xilogravura, é o Cangaço das Artes. É um casal de artistas no sertão fazendo intervenções artísticas pelas cidades do interior do Nordeste. Então foi assim que a xilogravura acrescentou aí no meu currículo, né? Pois é, o mestre J. Borges, da qual eu tive o prazer de conhecê-lo, né, no início também foi um dos artistas que me inspirou. O Valdec de Garanhuns, que foi o meu mestre, a Regina Drosina, minha mestre, e o J. Borges também foi um dos artistas que me inspirou, né. Ele deixou um legado muito rico, né? Eu observo aí, conheci um dos filhos dele, o Pablo Borges, mas ele tem 3 ou 4 filhos que também trabalham com xilogravura, vivem da xilogravura, vivem da arte, né? Então, assim, o mestre J. Borges deixou um legado muito grande, né? Eu não vejo, além da família dos Borges, eu não vejo uma família assim que tem, pelo menos eu não conheço, né? Me perdoa aí os demais xilógrafos, se caso a sua família também deixou esse legado, mas eu não conheço, né? Agora, atualmente que nós temos aí como xilógrafos reconhecidos, o Ciro, que é um grande xilógrafo, né?
Aqui em São Paulo, alguns xilógrafos também estão mantendo a arte, né, viva, né? Mas eu acredito que comercialmente é mais no Nordeste mesmo, né? Aqui no Sul é arte cult, né? Como é que eu posso dizer? Eu não vejo aqui no Sul, além do Ciro, que mora no Rio de Janeiro, eu não vejo um outro xilógrafo que trabalhe somente com xilogravura, que viva da xilogravura, né? É mais, como é que eu posso dizer, como no meu caso, é mais um hobby, né? Nós temos o trabalho semanal, da qual nós pagamos as nossas contas, né? E a xilogravura fica aí como um hobby. É claro que eu comercializo algumas gravuras de vez em quando, aí recebo algumas encomendas, né? Mas viver da xilogravura, acredito que hoje, que eu saiba, somente a família Borges. Acho que o legado que foi deixado pelo J. Borges mesmo. Com certeza, com certeza. Inclusive, o primeiro contato que eu tive, onde eu ouvi falar sobre xilogravura, foi na escola. Uma professora de educação artística, na escola pública, né? Uma professora de educação artística levou folhetos de cordel na sala de aula, levou algumas xilogravuras na sala de aula e nos incentivou a produzir uma técnica de impressão, não com xilogravura, porque agora eu vou falar um pouco de etimologia. Xilo vem do grego, que significa madeira, xilo é madeira, e gravura é imagem, ou seja, uma imagem feita através de uma madeira. E essa professora, ela adaptou a técnica e levou embalagens de isopor para nós fazermos as ranhuras com caneta na embalagem de isopor, passar a tinta e imprimir. Ou seja, não foi uma xilogravura, mas foi uma isopor gravura, tá certo? Eu tive o meu primeiro contato com a xilogravura na escola pública, com essa professora, e acho que é uma ferramenta fantástica pedagógica, né, de aprendizado, de desenvolver habilidades, né? Desenvolver habilidade, talvez a criança não tenha tanta habilidade para escrever, mas para desenhar. Eu tenho alunos que passam a aula inteira desenhando. Às vezes a gente tem que chamar a atenção, colega. Tem certeza que você não quer copiar a lição da lousa? E fica desenhando. Eu não posso reprimir, né, o comportamento de um aluno, não posso reprimir, e nem é do meu feitio reprimir nenhum tipo de manifestação, artística, não é do meu feitio, né? Mas com certeza a ferramenta pedagógica. Agora, você levar para uma sala de aula aí, para crianças menos de 12 anos, uma ferramenta pontiaguda que vai conseguir fazer ranhuras na madeira, aí já tem uma questão assim, da criança talvez não tenha tanta habilidade, acabar se ferindo, né? Então o início aí com uma técnica similar, como foi a estratégia dessa professora que levou o isopor, e aí mostrando assim, né? Aí conforme a criança vai atingindo a sua adolescência ali, tendo habilidades com ferramentas cortantes, com certeza uma ferramenta pedagógica fantástica para as crianças poderem desenvolver as suas habilidades, né? Tanto artísticas como, sei lá. Muito bem. Existem várias técnicas. Eu aprendi desenhando direto na prancha, né? Quando nós pegamos uma tábua de madeira, pode ser em MDF, pode ser uma madeira mais nobre. Quando essa madeira está sem nenhuma imagem, nós chamamos de prancha, né? Então existem algumas técnicas onde o artista faz primeiro a imagem num papel e passa para a prancha, ou outra técnica que foi a que eu aprendi com o mestre Valdec, desenhando direto na madeira, fazendo desenho, apagando, né? Eu tenho um processo criativo um pouco mais lento, porque eu não me considero um bom desenhista, né? Eu sou esforçado para fazer desenho. Então eu tenho uma ideia de fazer uma xilo, uma inspiração. Eu faço a imagem, apago, faço. Então acho que é o processo mais demorado para mim é a criação, colocar o que veio na minha cabeça. Então eu desenho. Quando eu chego à conclusão que o desenho está de acordo com o que eu projetei, com o que eu imaginei, aí eu começo a gravação, né? Começo a fazer a gravação. O que nós chamamos de baixo relevo, aqui onde está mais clarinho,
é o baixo relevo, onde foi cavado, tá certo? E o alto relevo, onde não foi cavado. Então, ao passar a tinta vai ser impressa somente onde está em alto relevo. Onde foi baixo relevo, né, vai ficar em branco. No meu caso, eu aprendi a fazer xilogravuras em apenas duas cores, que é o branco do papel e eu utilizo a cor preta, né? Eu produzi, acho que foi uma xilogravura onde eu utilizei mais de uma cor também, porque foi uma encomenda, né? Que tinha uma carta de baralho e era do naipe de ouros, então não fazia sentido eu fazer o naipe de ouro com preto. Então eu tive que adaptar o vermelhinho ali. Tá? Mas eu aprendi desta forma. Falando do J. Borges. J. Borges, ele faz xilogravuras coloridas, né? Já acrescentou informação à técnica que veio de Portugal, que utilizava somente uma cor, né? Eu prefiro fazer só mesmo uma cor. Sobre as técnicas de gravura, né? Como eu já citei, isopor gravura, que geralmente nas escolas é o primeiro contato com gravura. Madeira, que é xilogravura. Existem também técnicas em metal, né? Se não me engano é litogravura, é um outro processo que eu não conheço. Eu sei que existe essa forma de produzir gravuras, mas eu não sei como que é feito no metal, como que é cunhado, como que se cunha as ranhuras para poder produzir as gravuras, né? Das técnicas que eu conheço. Isopor, madeira. Hoje também tem o linóleo, que é a linogravura, linoleogravura, que é um produto mais moderno, é uma borracha, né? É um produto, uma prancha emborrachada, onde se grava ali na borracha e se imprime também no papel, né? Gostaria de citar que alguns xilógrafos, eles fazem as suas matrizes, imprimem, comercializam as xilogravuras, e alguns xilógrafos também comercializam as matrizes, né? Eu, no meu caso, aprendi com o Valdec de Garanhuns que nós temos que numerar. Por exemplo, eu fiz essa xilo aqui, a avó Cacunda, né? Ela veio falar comigo, me cobrar. Depois eu posso contar um pouquinho da história da avó Cacunda, né? Mas eu fiz essa xilo, eu falei, bom, dessa aqui eu vou imprimir 10. Então, quando eu imprimo a primeira, ela é 1 de 10, a segunda é 2 de 10, até quando chegar a 10. Quando chegar às 10, a gente inutiliza a matriz, porque se eu vier a falecer, para que uma pessoa não pegue essa matriz, saia imprimindo e vendendo, né? Eu vou passar como um charlatão, né? Então tem que ter, como é que eu posso dizer, honestidade com os meus clientes, né? Meu cliente sabe que só vai ter uma quantidade mesmo no mundo inteiro dessas xilogravuras. Outros xilógrafos comercializam as suas matrizes, comercializam. Eu não comercializo as minhas matrizes. Quando esgota a xilogravura, eu inutilizo e não produzo mais. Então você falou de técnica, né? Falando de técnica, isopor, que eu conheço, madeira, metal e linóleo. Xilogravura é xilogravura, então é uma paixão, né? Para nós que somos xilógrafos, é uma terapia cavar, gravar, é uma terapia, é uma coisa. Você está gravando, você está pensando na vida, você está ouvindo uma música, a música traz uma inspiração, né? Eu me inspiro no samba também, às vezes estou ouvindo um samba. Meu carro de boi atolou no lamaçal. Eu fiz um carro de boi, né? Ouvindo essa música do Manassé, samba do Manassé. Ouvindo Manassé, pô, me inspirei, né? Então, você fazer artesanalmente, né, a gravação da xilogravura é uma terapia, é fantástico, é muito gratificante, é muito confortante, né? Agora, existem outras técnicas de você produzir imagens, as tecnologias aí, computador, programas, CorelDRAW, onde você faz a reprodução de uma imagem que remeta à técnica da xilogravura, mas não foi feito com a madeira, com a xilo, né? Não foi feito com a madeira, foi feito no computador. Eu também considero arte, Eu acredito que esse artista, ele tem a inspiração dele, ele tem a técnica dele de produzir, tá certo? Com a tecnologia, o avanço da tecnologia, a tendência, né, a facilidade da tecnologia,
é trazer mais público, é trazer mais artistas para produzir de uma forma menos dificultosa, né? Uma forma mais, vamos dizer assim, mais simples, né? Do que essa técnica. Agora, por outro lado, o trabalho que é feito manualmente também tende a ser mais valorizado, né? Acho que ambos são arte, cada um tem a sua técnica. Eu não desvalorizo um artista, um designer gráfico, cada um tem a sua técnica. De vez em quando eu preciso fazer preciso de algum material de designer gráfico e pago, vou lá e vejo o valor e pago, tudo bem, cada um com a sua profissão. Acho que tem espaço para todo mundo trabalhar, tem espaço para todo mundo trabalhar. Muito bem, a primeira exposição eu achava que eu não tinha, eu não vou expor isso, que esse trabalho, eu tinha vergonha, né? E para minha surpresa foi muito bem avaliado pelos meus familiares, pelos meus amigos que foram visitar. Geralmente eu faço exposições em bares, né? Eu procuro um bar que seja frequentado por pessoas que apreciam arte, né? Geralmente eu faço as minhas exposições em bares, né? Como que eu faço? É independente, né? Nós sabemos que eu não consigo expor uma xilogravura somente a gravura, né? Eu tenho que conseguir molduras, né? Foi até interessante uma vez que eu fui fazer minha primeira exposição, eu levei algumas xilogravuras numa molduraria e eu comercializava o valor da minha xilogravura por um preço, e quando eu fui fazer o orçamento das molduras, o valor da moldura era 4 vezes o valor da minha xilogravura. Aí eu olhei pro rapaz da molduraria e falei, meu amigo, olha só, eu não estou desvalorizando o seu trabalho, eu entendo que você tem o seu trabalho, mas alguma coisa está errada. Eu vendo a minha xilogravura por tanto, a sua moldura custa 4 vezes, desculpa, mas eu que sou artista. Ele falou, meu amigo, começa a se valorizar, seu trabalho é muito bom, pode subir o valor das suas gravuras, porque seu trabalho é muito bom. Agora eu tenho o meu preço, cara, né, que é bem feito, e realmente eu procurei uma das melhores gravurarias, né, moldurarias, né, que tinha na época, e aí realmente eu tive que aumentar um pouco o valor da minha gravura, né. E é isso, cara, é independente mesmo, né? Você fazer um convite, distribuir. Hoje em dia nós temos tecnologia, consegue fazer a divulgação através da internet, né? Então facilita, né? Mas um convitezinho impresso para você entregar para aquela pessoa que você tem um carinho maior, isso vai ter uma maior valorização do trabalho que você está realizando dessa exposição. Se não me engano, eu consegui produzir 5 exposições ao todo. Eu tenho guardado, tá? Eu não mostrei para ninguém ainda, tá guardadinho. Eu tenho aí 10 xilogravuras inéditas. Tenho 10 xilogravuras inéditas que eu estou preparando para uma próxima exposição, mas essas eu não mostrei ainda para ninguém, tá guardadinho aí. Estou buscando um espaço aí, um tempo para poder produzir, porque demanda tempo, demanda grana, né? E nem sempre o retorno a satisfação que a gente tem é muito grande, mas o retorno financeiro nem sempre paga o custo, né? Mas a gente faz por amor mesmo. Deixa eu mostrar aqui algumas impressões. Essa aqui eu tive um contato na minha graduação, tive um contato com a capoeira de Angola, então eu me inspirei aqui 2 capoeiristas, né? E o nome do grupo da qual eu conheci a capoeira, Grupo Angoleiros do Sertão, da Bahia, o mestre Cláudio, né? Então eu nomeei esse daqui, Tem Angoleiro no Sertão, né? Da primeira fase minha de xilógrafo, né? Basicamente são 3 fases, onde eu fazia imagens nordestinas, depois evolui para outras imagens mais ligado ao sagrado, né, a religião, e a terceira fase, onde já estou produzindo as cidades, né, fazendo cenários da cidade. Essa aqui é uma outra xilogravura que eu chamo de Cultivando, né? É um casal aqui, um pôr do sol, uma casinha simples, né, uma hortinha, e a personagem feminina, ela tá grávida, né, tá grávida aqui. Então esse aqui é
uma outra xilogravura. Essa aqui foi uma encomenda de uma sacerdotisa, uma colega sacerdotisa, pediu para eu produzir o sagrado feminino. Eu não sabia o que era o sagrado feminino. E ela me deu algumas ideias, falou, ó, tem alguma coisa ligada a alimentar a humanidade, questão do ventre, fases da lua. E ela foi me dizendo, então eu produzi e mostrei para ela, ela gostou bastante, né? Aí a primeira impressão foi para ela e então tem essa aqui do sagrado feminino. Uma outra fase minha foi quando eu comecei a retratar algumas divindades, tanto do catolicismo, né, alguns santos católicos, né, como também de religiões de matriz africana, da qual eu professo. Então aqui tem um santo expedito aqui. Foi uma encomenda também. Faça para mim um santo expedito, né? Quando a encomenda é mais caro, né? Porque eu não tenho tempo para fazer uma xilogravura só porque encomendou. Eu peço um tempo, falo, ó, a primeira, como você quer? Você quer exclusivo? Exclusivo eu faço só para você e te entrego a matriz. Aí a matriz é sua, né? Mas aí é um preço. Agora você quer a primeira e eu posso comercializar as demais cópias? Geralmente acontece dessa forma, mas é um pouquinho mais caro. Aqui também tem uma Candace, né? Vou falar um pouquinho das Candaces. As Candaces foram rainhas negras de uma época, uma dinastia que teve a região da África, perto ali da onde é a Etiópia, que a gente considera geograficamente o chifre da África. Naquela região houve uma época, aproximadamente 700 anos, que as tribos, as comunidades, as nações eram governadas por mulheres. E foi uma região e uma época muito próspera desses povos, né? As Candaces, né? E aí eu pesquisei os núbios, os povos núbios, eles subjugaram o Império Egípcio por 700 anos, né? Então eu fiz a Núbia, né? E aí algumas imagens também, a religião matriz africana e também sincretismo com o catolicismo. Eu sou devoto de São Jorge, então fiz o meu São Jorge aqui, a minha moda, como eu vejo São Jorge. Tem um malandro aqui que também é conhecido como Zé Pilintra. Acho que é isso. Vamos lá então, vamos recitar aqui José Pacheco, né? Um trechinho. Deixa eu melhorar aqui, ó. A chegada de Lampião no inferno. Que o José Pacheco ele retratou, escreveu um pouco sobre a vida de Lampião, e quando Lampião foi capturado e foi decapitado, ele imaginou que o Lampião acabou indo para o inferno e ele escreveu como que seria a chegada de Lampião no inferno. Então vamos recitar um trechinho aqui. Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão e fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar. O inferno nesse dia faltou pouco para virar, incendiou-se o mercado e morreu tanto cão queimado que fez pena até contar. Morreu a mãe de Canguinho, o pai de Forrobodó, 3 netos de parafuso, um cão chamado Cotó, escapuliu boca insossa e uma moleca moça quase queimava o totó. A chegada de Lampião no inferno, de José Pacheco.